Bom, vamos seguir. Renato, tem mais um movimento no mercado financeiro que eu acho que é importante a gente comentar. Eu peguei uma notícia um pouco mais antiga e aí a gente vai fazer uma atualização aqui no BTC Journal. Do Brasil Journal, o título é XP mira a compra do Credit Suisse Brasil. Então, essa notícia, né, rolou um furdúncio aí no mercado financeiro, Credit Suisse no Brasil sendo absorvido pela XP. Enfim, vamos atualizar aí. O que está acontecendo? Beleza. Bom, o Credit Suíça, lá, a matriz, já negou, falou que não tem interesse nenhum em vender e que não tem nenhuma conversa em andamento. Beleza. Então, já jogou água no chope ali das pretensões eventuais que a XP tinha. Legal. Por que surgiu esse rumor? Bom, não sei se todo mundo está acompanhando aí um pouco do mercado, mas o mês de março foi um mês péssimo aí para o Credit Suisse, porque ele ficou envolvido aí em dois grandes escândalos, né? Então, o primeiro problema que ele teve foi com uma startup, uma empresa de tecnologia, né? Foi uma startup, cresceu bastante, né? E ficou uma empresa grande, tanto é que recebeu grandes aportes de capital, principalmente do SoftBank, chama a Greens Hill Capital, né? Que fazia toda a parte de crédito, principalmente para supply chain fornecedores, né? Então você faz aquele negócio de factoring reverso, etc. Como toda empresa de tecnologia que está querendo bombar o seu balanço, né? Ela fez toda aquela parte de empréstimo, cresceu pra caramba, talvez não tenha feito a análise de crédito muito bem feita, né? E para conseguir ter todo esse float de fazer antecipação de recebível, ela precisava de dinheiro. Com que ela captou dinheiro? Com os bancos, né? E um dos maiores bancos financiadores aí foi um fundo do Credit, lá de 10 bilhões de dólares. O que aconteceu? A empresa começou a ir para o buraco, começou a ter baixa liquidez, não conseguiu mais captar dinheiro, começou a ter muito problema, e aí o Credit já viu que aquele fundo de 10 bilhões, provavelmente ele não vai conseguir recuperar. Tá? Então isso daí já foi o primeiro baque aí, no primeiro trimestre agora desse ano, nos resultados do Credit. Isso daí causa um problema, né? Porque todos os cotistas lá que confiavam, né, que o fundo do Credit poderia dar algum resultado, começam a ficar com medo. Esse foi o primeiro, tá? Qual foi o segundo? O segundo foi o pior. Tem um fundo hedge fund, tem um hedge fund lá nos Estados Unidos, chama Archegos, que começou a fazer um monte de posição alavancada no mercado e que, obviamente, quando você faz essas operações, pode dar certo, e aí você ganha muito dinheiro, mas quando dá errado, você toma uma cacetada. O que aconteceu, né? Deu errado, né? Então, muitas das posições alavancadas que esse fundo tinha começaram a se deteriorar, as bolsas começaram a chamar muita margem, e aí ele ficou sem liquidez e praticamente quebrou. Só que como que você trabalhava alavancado? Com dinheiro de terceiros, né? Então, de quem que eles captaram dinheiro de terceiro? Dos bancos, né, internacionais. E o que estava mais exposto nesse fundo era o Credit, né? Então, eles têm lá uma perda de mais ou menos uns 10, quase 11 bilhões de dólares. Desses 10, 11 bilhões, 4,7 é só do Credit. Tem o Goldman Sachs, tem o Nomura, que é outro banco lá, mas o Credit efetivamente estava muito exposto nesse negócio. Então, se a gente for juntar lá os 4,7 com pelo menos aí uns 5, já dá mais de 10 bilhões de prejuízo, que eles vão reconhecendo suavemente, em parcelas suaves nos próximos trimestres, né? Então, o resultado está bem ruim, a ação do Credit está caindo bastante, e ele precisou de liquidez, né? Até para honrar esse prejuízo. Só que o Credit ele já levantou dinheiro com os investidores, então ele captou 1,7 bi de francos suíços, que dá mais ou menos 1,9 bilhões de dólares, né? Para conseguir dar aquela injeção de liquidez para o banco para não ter nenhum problema e não precisar vender nenhuma operação. Tá? Então, provavelmente foi isso que aconteceu. Obviamente, isso manchou bastante a imagem, né, de credibilidade do Credit, que ele está tentando resolver agora. Mudou o presidente do conselho, demitiu a diretora de gestão de risco, acho que não fez um bom trabalho, né? E o diretor de IB também, né, que fez esse tipo de operação. Então, é basicamente isso que aconteceu. Todo mundo achando que o Credit eventualmente estava querendo vender a operação no Brasil para conseguir levantar dinheiro. Mas isso daí eu acho que não é uma coisa que é bem razoável, porque na crise de 2008 aconteceu a mesma coisa, né? Os bancos também estavam precisando de liquidez, o Credit também avaliou a Operação Brasil e falou o seguinte, cara, não vou vender. Se lá em 2008, que a coisa estava preta, né, ele não vendeu, não vai ser essas transaçõezinhas aí de 10 bilhões de prejuízo que vai fazer o Credit vender a operação no Brasil, né?